Está no ar a nossa e vossa programação. Até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. Direção e apresentação, presbítero João Alegre. Na sonoplastia, minha neta Ashley. Se você quiser nos convidar para levar uma palavra na sua congregação, é só nos convidar, e-mail na descrição do vídeo. Iremos com prazer. Amém e amém. E se você está gostando do canal, se inscreva, deixe o seu like e favorito. Agora nós vamos orar e após a oração nós iremos falarmos a palavra de Deus. Bondoso e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento glorioso que estamos aqui, Senhor, para falar a Tua palavra. Usa-nos como canal de bênção para todos os ouvintes, faz obra maravilhosa. Derrama Tuas bênçãos sobre nós, nos abençoa, perdoa nossas fraquezas, nossas falhas. Tem misericórdia de todas as nossas famílias. Abençoa na nação brasileira, o presidente, o vereador, o pastor, o cooperador, toda a nação. Toda a igreja do norte ao sul, do leste a oeste, abençoa da vitória, da graça, abençoa nossos ouvintes que estão sintonizados no canal YouTube da nossa programação, para que eles se sintam bem conosco e propague também, falando para os irmãos, desse trabalho, desta obra que nós estamos realizando para a honra e glória de Jesus. Sendo nas tuas mãos sobre os hospitais, curando, salvando, libertando, sobre as cadeias públicas, penitenciárias, sobre a unidade da FEBEM, sobre os asilar, sobre todos esses lugares, Senhor. E aqueles que estão operados, cicatriza as operações da saúde, dá retorno para o lar. E prepara para dar tudo certo as operações, para que eles alcancem saúde, paz e harmonia e salvação das almas. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarda, nos protege. Abençoa a Karina, abençoa a Gessé, a Sofia, a Ashley, a minha companheira e também a minha nora, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Então, nós iremos agora falarmos a gloriosa palavra de Deus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. O tema dessa pregação é obra, ato, feito e trabalho. Salmo 19:1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Resumo desse verso. Os céus manifestam a glória de Deus. O conceito judaico-cristão é que o mundo físico manifesta a glória e o poder criador de Deus. O conceito de muitos incrédulos, ao contrário, é que a criação é em si mesma uma entidade divina, cuja força controla destino humano. Outros creem que tudo se fez por acaso. O verdadeiro cristão rejeita tais ideias. Aceita a revelação bíblica a respeito do universo. E por isso é movido a louvar ao Criador. Salmo 102:25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Resumo desse verso. Fundaste a terra. Esse verso citados em Hebreus 1, verso 10 e 12, deixa claro que as aflições descritas pelo salmista aplicam-se também a Jesus Cristo. Hebreus 1 e 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. O Salmo 104, 24, o Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 145,
Verso 10. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Quem são esses santos, o qual aqui está falando, meus queridos? Esses santos são os comprados, os lavados e redimidos pelo sacrifício do Cordeiro Jesus Cristo, o qual é eu, você e toda a igreja. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Eclesiastes 8:17. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não achará, e ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Resumo desse verso: vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar. Salomão reconheceu que, por mais sábio que o homem for, não consegue, pela sua sabedoria, explicar todas as obras de Deus, ou os métodos da sua providência. Nós, da mesma forma que Jó, não precisamos saber todas as razões das coisas. Simplesmente precisamos confiar no Senhor e crer que Ele faz bem todas as coisas. Se somos os seus filhos, estamos nas suas mãos. Nas suas mãos. Eclesiastes 9:1. Deveras revolve todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também o que o homem não conhece, nem o amor, nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Resumo: porque Deus há de trazer a juízo toda obra. A mensagem final do livro de Eclesiastes faz lembrar de uma verdade solene. É inalterável a prestação de contas do ser humano perante Deus. Por todos os seus atos, o Senhor julgará a todos nós, crentes e incrédulos, todos os nossos atos, bem e mal. Quem negligenciou ou rejeitou a graça redentora de Deus, não estará justificado no dia do julgamento. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica na ira. Lembra-te da misericórdia. Resumo: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sábio é o povo de Deus. Havia pecado e, consequentemente, seria submetido ao juízo divino. Nesta circunstância, faz duas petições. Primeiro, pede a Deus que
apareça entre o seu povo com nova manifestação de poder. Abacuque está ciente de que o povo não sobreviveria só o Senhor não intervisse com o derramamento de sua graça e de seu Espírito. Somente assim haveria verdadeira vida espiritual entre os fiéis. Segundo item, ora, para que Deus se lembre da misericórdia em tempos de aflição e angústia. Sem a sua misericórdia, ou haveria de perecer. Hoje, com os alicerces da igreja sendo abalados, quando há aflições por todos os lados, imploremos ao Senhor que torne a manifestar sua misericórdia e poder para que haja vida, renovação entre o seu povo. Que maravilha, né? E nós devemos fazer isso mesmo, para que Deus opere maravilha, perdoe nossas fraquezas, nos reabilite, nos coloque no prumo, nos dê unção do Espírito Santo, para nós fazermos a sua obra com bastante ânimo e dedicação. Mateus 16 e 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. João, Evangelho 3 e 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Resumo desse verso: amaram mais as trevas do que a luz. Uma característica fundamental dos ímpios é que eles amam as trevas, seu prazer está no pecado e na imoralidade. O cristão verdadeiro, ao contrário, ama a justiça e aborrece a iniquidade e se entristece quando prevalece as ações perversas dos ímpios. Não tem prazer nos passatempos sensuais, nem na prática da conduta pecaminosa tão abertamente manifesta na sociedade atual. São João 5,36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim, de que meu Pai me enviou. Aqui é o próprio Jesus que está falando. Resumo desse verso 9 e 3 de João. Para que se manifeste nele as obras de Deus, Jesus corrige a crença errônea dos discípulos de que toda doença grave ou calamidade é resultado de algum pecado. Às vezes, a enfermidade realmente resulta de algum pecado grave, mas nem sempre. Em outros casos, a aflição é permitida por causa de um propósito divino para demonstrar a misericórdia, o amor e o poder de Deus. Frequentemente, neste mundo, os bons sofrem e os maus não. Graças a Deus. São João 9,4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Resumo desse verso. A noite vem. O termo dia
refere-se à vida, ao passo que noite refere-se à morte. Passamos uma só vez por este mundo. Se não fizermos aqui o que devemos e podemos fazer para Deus e para o próximo, não teremos outra oportunidade. São João 10 e 25. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Que maravilha, né? Jesus fazia as obras maravilhosas que testificava do Pai, e o povo estava cego, estava sem uma ótica, precisa pôr colírio nos olhos, como dizia em Apocalipse, para que veja, para que tenha nitidez das coisas de Deus. O povo é terrível, meus irmãos. Então é coisa terrível mesmo. O povo é lamentável. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? São João 10 e 25, respondeu-lhe Jesus, eu quero repetir esse verso: já vô-lo tenho dito, e não credes as obras que eu faço em meu nome de meu Pai, essas testificam de mim. Então Jesus fazia as obras, testificava dele, mas o povo estava cego, e a cegueira espiritual é uma coisa horrenda. Você prega, você fala, e as pessoas rejeitam e querem servir do jeito dele. Não é do jeito dele, tem que ser do jeito que Jesus quer. Pureza, santidade, diferença. Seja diferente, o povo de Deus é especial, zeloso de boas obras. É completamente diferente. São João 17,4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste a fazer. Qual foi a obra que Deus mandou Jesus fazer aqui na terra? Pregar, curar, salvar, repreender demônio, fazer obra vicária ali na cruz do Calvário por nós, morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, vive e reina para todo sempre, porque ele é ontem e hoje eternamente o mesmo. Vamos em frente. Atos 9 e 36. E havia em Jope uma discípula, Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras, e esmola que fazia. Resumo desse verso: Dorcas, cheia de boas obras, assim como Deus operava através de Pedro para curar e para ressuscitar os mortos. Ele também operava através de Dorcas para praticar atos de bondade e de amor para ajudar os necessitados. São tanto uma manifestação do Espírito Santo, quanto são os milagres, os sinais, os prodígios. Paulo enfatizou essa verdade em 1 Coríntios 13 e 1 Pedro, e assim sucessivamente. Essa verdade em 1 Coríntios 13 e 1 Pedro 4 e 10 e 11. Romanos 3 e 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 8, 13. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Resumo desse verso: mortificardes as obras do corpo. Paulo salientou a necessidade da guerra contínua contra tudo que tentar limitar a obra de Deus em nossa vida, porque o pecado sempre se esforça
para reconquistar o seu controle sobre nós. Primeiro item, esse conflito espiritual, embora seja dirigido contra Satanás e todas as suas hostes espirituais, é antes de tudo contra as paixões e desejos da carne, da natureza humana pecaminosa. Como crentes, devemos sempre decidir o seguinte: não ceder aos desejos pecaminosos, e sim aos dítamos da natureza divina, da qual somos participantes. Segundo item, o fato de o crente não pôr enfim as ações pecaminosas do corpo resulta em morte espiritual e perda da herança no reino de Deus. A palavra morrereis significa que um cristão pode passar da vida espiritual para a morte espiritual. Assim a vida de Deus que recebemos ao nascer de novo pode ser apagada na alma do crente, que se recusa a mortificar pelo poder do Espírito os atos pecaminosos do corpo. Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza e lasciva. Esses são os frutos da carne. Efésios 2:9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Resumo desse verso: não vem das obras. Ninguém poderá ser salvo pelas obras e boas ações, ou por tentar guardar os mandamentos de Deus. Segue-se as razões. Primeiro, todos os não salvos estão espiritualmente mortos, sob o domínio de Satanás, escravizados pelo pecado e sujeitos à condenação divina. Segundo, para sermos salvos, precisamos receber a provisão divina da salvação, ser perdoados do pecado, ser espiritualmente vivificados, ser feitos novas criaturas e receber o Espírito Santo, e nenhum esforço da nossa parte poderá realizar essas coisas. Depende de você se converter, viver uma vida fiel, firmada em Cristo. Não adianta recuar, pensar que recuar. Não recue. Quem põe a mão no arado não pode olhar para os lados, para trás. Olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra, porque eu sou Deus e fora de mim não há outro. Então não adianta, meu filho, você querer se ganhar a salvação através de boas obras. É obrigatório, é obrigação de cada um. Aquele que pode ajudar e não ajuda, peca. Então nós temos que ajudar, porque Deus fala que aquele que pode ajudar e não ajuda, peca. Então, para sermos salvos, precisamos receber a provisão divina da salvação, sermos perdoados do pecado, sermos espiritualmente vivificados, ser feitos novas criaturas e receber o Espírito Santo. Nenhum esforço da nossa parte poderá realizar essas coisas. Só a vida estando com Deus e a vivência do Espírito Santo em nós é que venceremos todas as batalhas. O terceiro item: o que opera a salvação é a graça de Deus mediante a fé. O dom salvífico de Deus inclui os seguintes passos: a chamada ao arrependimento e à fé. Com essa chamada vem a obra do Espírito Santo na pessoa, dando-lhe poder, capacidade de voltar a ser para Deus. B. Aqueles que respondem com fé e arrependimento e aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, recebe graça adicional para a sua regeneração, o novo nascimento pelo Espírito Santo. C. Aqueles que se tornam novas criaturas em Cristo recebem graça e contínua
para viver a vida cristã, resistir ao pecado e servir a Deus. O crente se esforça em viver para Deus, mediante a graça que nele opera. A graça divina opera no crente dedicado, tanto para ele querer como para cumprir a boa obra de Deus do começo ao fim. A salvação é pela graça de Deus. Segundo Tessalonicenses 2:17. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa obra, em toda palavra e obra. 1 Timóteo 6:18. Que faça o bem, enriqueça em boas obras, reparta de boa mente e seja comunicáveis. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Resumo desse verso, Tito 3:5. Lavagem da regeneração. Isso se refere ao novo nascimento do crente, visto simbolicamente no batismo cristão. A regeneração do Espírito Santo refere-se à outorga constante da vida divina aos crentes à medida que se submete a Deus. Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Resumo desse verso. A fé sem as obras é morta. Primeiro item, a verdadeira fé salvífica é tão vital que não poderá deixar de ser expressa por ações e pela devoção a Jesus Cristo. As obras sem a fé são obras mortas. A fé sem obra é fé morta. A fé verdadeira sempre se manifesta em obediência para com Deus e atos compassivos para com os necessitados. Segundo item, Tiago objetiva seus ensinos contra os que na igreja professam em Cristo e na expiação pelo seu sangue, crendo que isso por si só bastava para a salvação. Eles também acham que não era essencial no relacionamento com Cristo obedecer-lhe como Senhor. Tiago diz que semelhantemente fé é morta e que não resultará em salvação nem em qualquer outra coisa boa. O único tipo de fé que salva é a fé que opera por caridade. Terceiro item, não devemos, por outro lado, pensar que mantemos uma fé viva exclusivamente por nossos próprios esforços. A graça de Deus, o Espírito Santo que em nós habita e a intercessão sacerdotal de Cristo opera em nossa vida, capacitando-nos a obedecer a Deus pela fé do começo ao fim. Deixamos de ser receptivos à graça de Deus e à direção do Espírito Santo, nossa fé sucumbirá. 1 João 3:18. Meus filhinhos, não menos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto: diz o que tem
os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Resumo desse verso: estás morto. A igreja de Sardes estava espiritualmente morta e somente uns poucos membros permaneciam fiéis ao Evangelho. Exteriormente parecia viva e ativa, tinha uma reputação de sucesso espiritualmente, e é possível que tivesse uma forma impressionante de adoração, mas não. O verdadeiro poder e retidão no Espírito Santo. Jesus, no entanto, viu seus corações, que estava distante dos caminhos do Senhor. Então, que Deus abençoe. A nossa mensagem deste momento é muito maravilhosa. A obra pode ser no trabalho, dedicando-se a Deus, pode ser na obra da igreja, construção, fazendo algo para o crescimento da igreja. Isso tudo é dedicação minha, sua e nossa. Graças a Deus. Então agora nós vamos orar e vamos encerrarmos por esta mensagem maravilhosa. Bondoso e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento glorioso que nos desse essa mensagem para edificação nossa, para nosso trabalho, para a tua obra, dedicar, contribuir, fazer a obra maravilhosa, ser grato a ti por tudo que nos fizeste por nós, Senhor Jesus, dando a tua vida por nós ali na cruz, para nos perdoar de todo o pecado. Abençoe toda a igreja, abençoe os dados, família brasileira, nação brasileira, todo o exterior, abençoe Israel, abençoe a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a nossa igreja, abençoa todos em nome de Jesus, abençoe os pastores, de todos os setores e de todos os ministérios sem exceção, aqueles que estão enfermos, cura, liberta, opera maravilha, dá graça, gozo, alegria, em nome de Jesus. Amém.